Conforme já foi mencionado, aquilo que transforma nós naquilo que nós somos, naturalmente foi algo ao longo do tempo e não foi por acaso que nós somos o que somos hoje. Já mencionamos a respeito disso, que aquilo que nos marca são coisas ou acontecimentos ou até mesmo informações que nos chocam, que nos fazem sentir temor, fazem sentir medo, certo? Mas como isto poderia ter influência em nós? O medo, ele é destacado de várias formas, principalmente quando a pessoa está sob o risco de passar por um problema qualquer, seja ele financeiro, ou de saúde, qualquer um que você possa estar, ou um iminente desastre, não é? Mas esses acontecimentos não teriam sentido se no íntimo a gente não sentisse temor, medo, pavor ou até horror. Mas, por outro lado, tem acontecimentos que nos marcam porque são emocionantes também. Quais seriam? Talvez você lembre de um momento feliz, de uma ocasião inesquecível que você jamais tirou da cabeça, mesmo que às vezes nem lembre exatamente como se deu isso, não é? Mas acontece que esses acontecimentos alegres podem vir de várias formas. Por exemplo, uma viagem a um lugar onde você ficou um tanto emocionado com aquilo, ficou deslumbrante, ficou como que anestesiado, né? Então isso fez com que aquilo marcasse a sua vida, algo que você nunca tirou mais também da cabeça. Mas tem também o quê? A expectativa. O que é alegria de expectativa? A expectativa, conforme sabem, é algo que a gente espera, que a gente tem como que vai acontecer no futuro breve, talvez, ou no próximo dia. Aí a pessoa nem dorme de noite, né? Já aconteceu isso com você? Provavelmente você se lembra. Mas por que isto marca? Porque a nossa personalidade vive disso mesmo. Ou melhor, não que ela vive, ela é formada, ou ela é incubada desta maneira, que ao passar dos anos, cada acontecimento, um somado ao outro, vai se transformando naquilo que você é hoje. Por exemplo, já destacamos aqui a respeito dos gostos que a pessoa pode ter, os desgostos, porque cada ocasião ela fez com que você se moldasse ou aquele ou a este modo de ser. E como assim? Pense por que você gosta de um certo tipo de música. Por que você gosta de um certo tipo de comida? Ou por que você gosta de um certo tipo de alimento, ou fruta, ou até mesmo cor, né? Flores, como também pode não gostar de flores. Tem pessoas que não gostam. Mas vamos dizer novamente como isso influencia em nossa vida. Influencia para o preconceito, o que é terrível hoje, não é verdade? Aliás, hoje não, sempre existiu, mas hoje, devido às mídias sociais, sabemos como isto é, às vezes,
marcante no mundo. Por exemplo, vou relatar aqui o caso de uma senhora que contou que até hoje ela sente um certo desprezo por certas pessoas de uma certa região. Não vou dizer se é do país, da cidade ou de outros países, né? Mas por que isso aconteceu? Por que que ela não tem amizade com pessoas desse grupo? Porque quando eu falo grupo, presta atenção nesse detalhe. Quando eu digo grupo, estou me referindo a um grupo, seja ele de uma certa região determinada, seja do país ou do exterior, um grupo, nesse caso um grupo étnico, ou pode ser um grupo, pessoas que fazem parte ou são simpáticas a um partido político, ou outros que são outro grupo que posso referir, é pessoas ligadas a certas crenças, né, ou religiões. Então tem pessoas que têm uma certa até intimidade, pessoas que têm uma certa simpatia por tais pessoas, né? A gente sabe que tem pessoas, até firmas, que contratam certos tipos de pessoas, mas não contratam outras pessoas de outro grupo. E por quê? Não que elas são diferentes das demais, ou tem algo que vai influenciar na produção do seu trabalho, ou coisa parecida. Nada disso. Apenas porque tem o preconceito. E ainda posso mencionar aqui o preconceito racial, que falam, né? Que na verdade não existe preconceito racial, porque raça só existe a raça humana. Esse é meu ponto de vista. Não sei como consideram essa questão. Bem, mas a questão da cor da pessoa também tem a ver, sim. Muitas pessoas, por serem mal informadas, elas criam o quê? O preconceito. Que é o preconceito? O nome já diz. Pré-conceito. Quer dizer, antes, ela tem uma conclusão antes de conhecer a pessoa ou de conhecer aquele grupo de pessoas. Então, por quê? Por causa de uma, ela detesta todas, certo? Então, conforme o caso que eu disse que ia relatar aqui, de uma senhora que hoje é traumatizada, em termos, né? Não é trauma, é preconceito mesmo. Por quê? Porque certa vez mudou para perto de sua residência, como ela morava num lugar, num sítio, ali perto, um lugar até ermo, mas tinha a única pessoa, a família mais próxima era pessoas de uma determinada, ou vamos dizer aqui, de um determinado grupo, porque não quero expor aqui nada que talvez seja mal interpretado. Bem, por que isso acontece? Ela foi informada por pessoas da sua própria família que tais pessoas eram perigosas, que as pessoas, quer dizer, faz aquela visão de como ela era criança ainda, né, e está em idade escolar, ela ficou chocada, ficou espantada como que uma das pessoas da sua família disse que são essas pessoas. Diz que ela era isso, que essas pessoas eram aquilo, que não podia encontrar com tais pessoas e deviam desviar porque as pessoas eram terríveis. Isso alguém, talvez até na ignorância, né? Mas na boa intenção, talvez falou isso. Tudo bem.
talvez para protegê-la até. Aí o que acontece? Certo dia, essa que ainda era menina, estava voltando da escola e com quem ela depara? Logo que ela vê na frente, assim, a uns metros à frente, ia ao seu encontro, estava indo para a cidade e ela estava vindo da escola. Então o que acontece? Ela ficou apavorada. Ai, lá vem aquelas pessoas que eu sei que são maldosas, são ruins, são isso, são aquilo. O que ela fez? Correu assustada para casa, de volta para a cidade e foi esconder na casa de uma parente sua. Por quê? Porque alguém pôs na sua cabeça que essas pessoas eram maldosas. Coisa que antigamente não tinha tanta maldade, igual hoje. É claro, existia sim, mas não num nível como atualmente. Bem, hoje essa senhora já, na certa idade, relembra isso e fala que realmente aquilo marcou muito a vida dela. Por quê? Imagina o susto ou o pavor que ela sentiu quando deu de cara com aquela pessoa. Então não é preconceito o que ela sente, porque se a pessoa da sua família quisesse ajudá-la, poderia dizer, não, em todos os grupos, como mencionei aqui, qualquer que seja eles que você conheça, um grupo qualquer, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Isso não há nenhuma exceção que eu saiba. No entanto, por causa de uma, todas são taxadas daquilo. É preconceito contra eles, contra aquilo mais, e assim se vai. É o mesmo caso de quando surgiu a AIDS no Brasil. Nos anos 80, pouco se sabia a respeito dos meios de transmissão da doença. É óbvio que todos acham, ou pelo menos tenham que se precaver, e é fato isso. É óbvio que tem que precaver mesmo. Mas quando não se tinha conhecimento, por isso disso, é preconceito, porque a pessoa, antes de saber ou conhecer aquilo, já tem uma ideia. E qual era a ideia que tinha a respeito dos que tinham ou eram soro positivo? Que eram pessoas que deviam ser rejeitadas, não ter contato com tais pessoas. Tanto é que se uma pessoa desse grupo estivesse sentada em um banco, em um trem, que eu presenciei isto em São Paulo, ela estava num banco ali sentada, se ela levantasse, e as pessoas sabiam que ela era desse grupo, portadora desse vírus, simplesmente não sentavam naquele lugar. Né? Coisa que hoje já está esclarecido, que tal doença não se propaga pelo ar, ou por cumprimentar, ou por tocar na pessoa, nada disso. Tem só a explicação, né, científica, que apenas pelo contato mais íntimo, certo? Então é assim que se dá. Mas por que as pessoas têm preconceito contra isso, contra aquilo, até contra pessoas de idade? Eu me lembro que quando surgiu esta pandemia, coronavírus, ou Covid-19, como queira, as pessoas jovens tinham medo, porque viam, olha aquele senhor, ele é do grupo de risco, ele vai me contaminar. Ao contrário, eu é que estava sujeito a pegar, né, o Covid. No entanto, está certo que aqueles que, na boa intenção, me rejeitam, no bom sentido, né, de ter contato para não me contaminar, eu até agradeço, lógico, é uma boa intenção. Mas como ainda poucas pessoas têm o conhecimento sobre isso, acham que é assim, e aí vai.
Cada dia as fofocas se acumulam. Então, meus amigos, hoje então falamos aqui um pouco sobre como que as emoções elas fazem as emoções, sendo medo ou alegria, elas fazem o preconceito que temos hoje. Eu não digo que estou imune ao preconceito. Todos têm, no fundo, algum preconceito as pessoas têm. Seja de uma forma ou de outra, mas tem. Porque todas as pessoas são pessoas sujeitas a erros, a falhas. Então, não vivemos, não fomos criados num ambiente perfeito. Tá? Então fica aqui apenas esse recado hoje. Procure tirar da sua cabeça aquilo que você aprendeu, que era contrário à realidade, e encare a realidade. Esqueça o preconceito, saiba que todos são iguais, que não há motivo para continuar com tanto pavor, né? Então assim é que podemos viver melhor e ter mais felicidade. Então eu agradeço pela atenção e espero e conto com você na próxima ocasião para o próximo vídeo. Ok? Então, até lá.